Boa tarde, internautas que nos acompanham pelo Facebook PT na Câmara e também pela página do deputado federal Vicentinho do PT de São Paulo. Nós estamos aqui ao vivo, começando essa transmissão e inicialmente queremos dar boa tarde, uma saudação aqui ao nosso querido deputado Vicentinho do PT de São Paulo, neste dia, digamos, muito triste. Um dia que vai ficar marcado na história da República Brasileira, por conta desse assassinato no Rio de Janeiro da vereadora Marielle Franco e do colega de trabalho dela, o motorista, o trabalhador Anderson Gomes. Deputado Vicentinho, é um prazer sempre receber o senhor aqui no nosso estúdio. Gostaríamos de conversar com o senhor sobre, entre outros assuntos, sobre o presidente Lula, essa perseguição que o nosso presidente sofre da mídia, dos setores do judiciário, também desse fato lamentável, profundamente triste que aconteceu na noite de ontem no Rio de Janeiro, e vamos conversar também sobre seus projetos. Então, sua saudação inicial aqui para os nossos internautas, que pedimos de antemão que comentem nas páginas, compartilhem essa publicação, para que nós possamos formar uma rede aqui e levar a boa informação até o seu celular, a sua residência, o seu computador. Deputado Vicentinho. Boa tarde, Leite. É um prazer me comunicar contigo. Você que tem, junto com o nosso povo da comunicação, da bancada, do nosso partido, feito um belo de um trabalho, mostrando o lado real, enfrentando e superando as mentiras das grandes mídias sociais, e que tem sido um fruto de aproveitamento, de acompanhamento da nossa militância, que está muito bem preparada para isso. O meu boa tarde aos internautas neste momento. E nessa tristeza eu já quero aproveitar e mandar as minhas condolências aos familiares da Marielle, também do Anderson. A Marielle, como todos sabem, uma vereadora do nosso PSOL, um partido com que a gente tem um relacionamento por afinidades ideológicas até aqui na Câmara. Sua filha, seus familiares, as mulheres negras, porque foi a última reunião que ela teve antes de ser assassinada com as mulheres negras da comunidade, uma mulher que assumia a sua condição. Ela era o povo da favela, o povo da periferia na Câmara dos Vereadores, e muito autêntica, muito digna, e seu parceiro, seu companheiro de trabalho, que também perdeu a vida nesta tragédia. E eu espero que a justiça proteja a vida da sua assessora, que felizmente não perdeu a vida, para que ela possa ali fazer os depoimentos, porque também nós exigimos que haja uma profunda apuração de um fato criminoso, doloroso e inaceitável. Hoje realizamos aqui na Câmara uma sessão solene rápida, mas uma sessão de homenagem. Logo mais, aqui no CONIC, teremos um outro ato de solidariedade por essa situação, mas agora no mês das mulheres. Afinal de contas, parece que escolheram o mês das mulheres para fazer isso. Lembrem-se que ontem mulheres, educadoras, professoras foram violentamente agredidas na Câmara dos Vereadores de São Paulo, a mando do prefeito viajante João Dória, que nada tem a ver com o nosso próprio povo. Por isso também minha solidariedade, já me manifestei no plenário da casa sobre isso. Mas é lamentável, é triste, e quero aqui dizer que os ideais da Marielle não se acabarão, porque não se mata ideais. A luta vai ficar muito mais fortalecida depois de um crime como este. Inclusive, deputado Vicentinho, a bancada do PT, os deputados do Partido dos Trabalhadores já entraram hoje com uma representação, estou olhando aqui, essa nota chegou agora para nós, da Procuradora-Geral da República, pedindo que as investigações sobre o assassinato da Marielle e do Anderson tenha a participação da Polícia Federal e Ministério Público. Acho isso importantíssimo, essa iniciativa do nosso líder Paulo Pimenta, porque afinal de contas existe uma crise de credibilidade na sociedade, com referência às estruturas do Poder Judiciário, do Poder Executivo, das forças policiais. Lembremos-nos que recentemente o ministro da Justiça declarou que
que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro era comandada, coisa parecida, né? Comandada pelo próprio tráfico lá no caso do Rio de Janeiro, portanto a denúncia é muito grave naquele período, ocorreram trocas de comandos, mas lamentavelmente a gente não sabe, eu acho que a polícia tem que fazer a investigação pelo menos em 3 linhas para verificar ou Forças Armadas, ou Polícia Militar, ou traficante, enfim, quem fez esse tipo de atitude. Claro que não dá para generalizar que é a polícia, que são Forças Armadas, ou que são os traficantes de maneira generalizada. É combater o criminoso, porque quem fez isso é criminoso, seja lá onde ele estiver cumprindo a sua função. Você que está nos assistindo aqui pelas páginas do Facebook PT na Câmara e também pela página do deputado federal Vicentinho, compartilhe essa publicação, mande as suas perguntas e comente sobre todos os assuntos que o deputado Vicentinho abordará aqui nessa tarde conosco. Deputado Vicentinho, nós vamos voltar ainda a esse tema, mas também se iniciou em Salvador, na Bahia, o Fórum Social Mundial. Hoje tivemos um encontro lá internacional de parlamentares e o presidente Lula também já está em Salvador participando desse encontro. O presidente Lula é outra vítima desse estado praticamente de exceção que estamos vivendo no país. O que está acontecendo com o judiciário, com a mídia brasileira, com os setores, né, do judiciário e da mídia brasileira que fazem de tudo para perseguir o presidente Lula, deputado Vicentinho? Primeiro, nós não devemos ter dúvidas que o sistema capitalista no nosso país ele não funciona apenas com a força do poder econômico patronal. O sistema ele tem as suas amarras e muitas vezes as leis que o Poder Judiciário quer fazer cumprir são leis também aprovadas de acordo com o interesse deles. Sistema capitalista que para eles a democracia já não suporta mais. Eles querem algo que facilite muito mais a sua ganância, a sua disposição de querer lucrar a qualquer custo, quanto mais lucra, mais querem, mesmo que para isso entreguem o nosso patrimônio, mesmo que para isso as pessoas morram, mesmo que para isso a terra seja solapada dos índios ou de trabalhadores rurais. Então, no Poder Judiciário também tem golpistas, como tem no Parlamento e como tem no Poder Executivo. O Poder Judiciário se apequena, como disse a ministra Carmen Lúcia, quando entra e adota posturas simplesmente para impedir que o Lula seja candidato a presidente da República. Isso já aconteceu na história do Brasil. Aconteceu com Getúlio Vargas, quando ele adotou posturas como, por exemplo, aumentar em 100% o salário mínimo, quando exigiu a produção nacional, portanto feriu interesses estrangeiros, quando consolidou as leis trabalhistas num documento único, claro que as leis já existiam, várias delas antes, mas ali se consolidou, e quando nos seus últimos tempos como presidente, ficou muito mais do lado do povo, em que pede toda uma história que vem de enfrentamento, de ditadura, Estado Novo, etc. e tal. Juscelino Kubitschek também passou por períodos parecidos, quando ele dizia, eu não quero que o Brasil seja um país importador de carro, eu quero que o Brasil seja fabricante de carro. A mesma coisa aconteceu com João Goulart, quando ele, inclusive ontem, dia 13, aliás, hoje é dia 15, até ontem, dia 13, se comemorou o grande comício realizado no Rio de Janeiro, onde ele apresentou as propostas de reformas, reforma agrária, reforma do poder bancário, reforma do poder judiciário, reforma política, enfim, todas as reformas no sentido de que o Brasil fosse mais do seu povo. E ele passou o que passou. E é bom lembrar que na época do Getúlio Vargas, ele era o ministro do Trabalho. Então, agora, com o Lula, acontece a mesma coisa. Na história do Brasil, quem foi o presidente que fez com o nosso povo o que o Lula foi? Tirou o país do mapa da fome. Isso, para quem passa fome, quem passou, sabe o que significa? Não é aquela fome dos 10 minutos antes do almoço. Eu estou morrendo de fome. Não é essa. É a fome perene. É a comida péssima. Eu, quando muito jovem, com meu pai, a gente passou fome. Comia só feijão, por exemplo, e você passa fome. Não é? E outras coisas mais. Não tinha um pedaço de pão, não tinha nada, faltava tudo para a gente se alimentar. E trabalhando na roça,
comendo pão que o diabo amassou. Então o Brasil da fome desapareceu nos governos Lula e no governo da presidenta Dilma. Os que querem um povo manipulado e que troque o seu voto por uma cuia de farinha, não gostaram. O Lula proporcionou aos jovens pobres e negros o direito de serem doutores nesse país, criando universidades, e aprovamos aqui na Câmara projetos que propiciaram a oportunidade desses jovens se formarem, inclusive no exterior, com o Pronatec ou outros projetos mais, com as escolas técnicas que foram constituídas, já que a lei proibia, a lei do FHC proibia, nós mudamos esta lei. O Lula fez do Brasil um país respeitadíssimo em termos internacionais, com soberania, um país tão respeitado que o próprio presidente americano da época disse, esse é o cara. Então o Brasil mudou, e quem foi que não melhorou de vida nesse período? Quem foi que não mudou o estilo do churrasquinho? Quem foi que não andou de avião? Quem foi que não pôde comprar um carrinho novo? Quem foi que não pôde fazer um puxadinho? Quem foi que não teve energia elétrica na sua casa, lá no sertão do sertão do sertão? Então, tem gente, que esta elite dominante, que não permite que o povo melhore. Porque se o povo melhorar, se o povo ficar mais sabido, esse povo será menos manipulado. E se esse povo um dia, por consciência, combateu a fome, em outro dia, por um grau de consciência maior, iria combater a exploração. Então eles são muito espertos para isso. Então o Lula, o que estão fazendo é para impedir que o presidente Lula seja o nosso presidente da República. Por isso que o Poder Judiciário, não acredito nele, a única esperança que eu teria era se o Supremo Tribunal Federal não julgasse o caso dele específico, mas julgasse a questão da segunda instância, sem pessoalidade, para que se cumpra o artigo 5º da Constituição, que diz muito claramente que as pessoas são inocentes até prova em contrário, e são inocentes até que haja o transitado em julgado, isto é, até a última instância. Nós acreditamos que lá, talvez, 6 juízes possam entender exatamente, aliás, todos eles entendem, mas possam ter a coragem de votar para dizer não, a Constituição é muito clara nesse sentido. Não tem no mundo essa história de que alguém foi condenado numa instância e já vai direto para a cadeia. Isso é uma coisa horrível. Por isso que quando a ministra Carmen Lúcia disse que não iria se apequenar, ela agora, eu lamento, se apequena quando ela sim colocou a não decisão em função do Lula. Nós não queremos em função do Lula, queremos em função do cidadão brasileiro nesse contexto. O poder de mídia, a mesma coisa, eles são proprietários, eles são donos, em que pese saber que a mídia, sobretudo a televisão e o rádio, é uma concessão pública e devia atuar no sentido público, democrático, no sentido soberano, no sentido republicano. Mas assim também não tem funcionado, a gente sabe disso, a gente não é bobo, não é verdade, pessoal? Abaixa a Rede Globo. Por isso que o jogo está colocado. Agora, por outro lado, a gente também se mobiliza. Eu quero parabenizar, inclusive, alguns atores que uns reapareceram e outros apareceram a primeira vez nesse contexto de votações das reformas aqui na casa. Por exemplo, os juízes do trabalho tiveram posturas muito corajosas, tiveram a coragem de denunciar que o golpe é também a retirada dos direitos trabalhistas, tanto na terceirização quanto na reforma trabalhista. A CNBB, que havia silenciado durante anos, reage, e bispos e padres corajosos também denunciam, e ali havia uma unanimidade na questão da reforma da Previdência Social, que findou não votando porque não conseguiram o quórum, em que pese terem tentado comprar deputados nessa história das emendas. Então, o Lula, eles não têm candidato. Quais são os candidatos dele? O subproduto do ódio chamado Bolsonaro é que chega no limite e para. Porque a sociedade inteira não é carregada de ódio como se imagina. Os outros candidatos, nas pesquisas, Lula em primeiríssimo lugar. Então está muito claro isso para o Brasil e para o mundo. Este evento que ocorre agora, na Bahia, o Fórum Social Mundial, é o grande palanque
em que cada um, cada militante, cada movimento, cada partido denuncia e estão vendo mensagens de solidariedade ao Lula do mundo inteiro. Se prenderem o Lula, nós vamos ter uma campanha internacional, como foi feita, por exemplo, pela liberdade de Nelson Mandela. Se prenderem o Lula no Brasil, nós não vamos ficar quietos. Eu imagino que a prisão do Lula signifique uma mobilização intermitente até a volta do Lula. E nós vamos lutar até o fim. Quero até aproveitar para dizer a meus companheiros, para não vacilarem, o Lula é o nosso maior símbolo. Não venham com essa história de plano B. Não venham com essa história de alternativa, porque eles querem exatamente que a gente fraqueje e fique dizendo quem deve ser o plano B. Lula é plano B, é A, C, D, enfim, Lula é o nosso plano. Lula é o nosso projeto. Não é pela pessoa do Lula, mas é pelo que ele representa para o nosso país. Nós não aceitamos a prisão do Lula. Esta prisão está caracterizada pela velocidade nos processos, pela falta de provas e pela postura dos juízes a partir de Curitiba, que este é um processo político e Lula será preso político e deverá ser tratado sob estas condições, coisa que ninguém imaginava mais. Nós estamos aqui ao vivo com o deputado federal Vicentinho, do PT de São Paulo, pelas páginas do Facebook PT na Câmara e também pela página do Facebook do deputado Vicentinho. Então continue compartilhando, comentando, mandando sua pergunta. Eu aproveito aqui, deputado, para ler 3 comentários já dos nossos internautas. O José Lúcio de Medeiros diz que a matança de lideranças reconhecidas em suas respectivas áreas está sendo perseguida como numa época passada. O que fazer para acabar com isso? Ou já estamos no treinamento de uma ditadura, diz o José Lúcio de Medeiros. Conce Lima, por sua vez, diz: o governo que se instalou após o impeachment está acabando com as esperanças do povo. E a Mônica Braga diz: estamos numa ditadura, narcos toga pig. Pig é o partido da imprensa golpista, né, deputado? Então, os comentários aqui todos indignados, né, com a situação de perseguição ao presidente Lula, a intolerância que infelizmente estamos vivendo no país. Eu gostaria que o senhor tocasse também, deputado, pela sua experiência de vida, a sua relação também religiosa, né, que o senhor tem sempre com esse olhar carinhoso e de paz, pregando sempre a paz, a conciliação onde é possível, né? E este grau de intolerância que a gente vê, inclusive em alguns comentários nas redes sociais, é assustador. Num momento de dor, né, como estamos vivendo hoje no país, com a morte de um ser humano, independente de partido, de qualquer situação, a gente ainda vê comentários lamentáveis de ódio falando da própria perda, da morte. O que está acontecendo? O Leite, quais são os nomes dos dois últimos? Os dois últimos. José Lúcio de Medeiros, que falou da matança de lideranças. O Gilberto Paulino, né? Tá bom. Esse aqui é um novo que entrou agora. Ó. Esse também é um grande lutador e defensor da classe trabalhadora. Parabéns, deputado Vicentinho. Os potiguares, como eu, se orgulham de ter você como conterrâneo, Gilberto. Opa, muito obrigado, Gilberto. Muito obrigado, Conce Lima e a Mônica Braga, pelos comentários que vocês fizeram. Eu acho de extrema importância o que vocês estão falando. Eu concordo plenamente com a preocupação de vocês. E obrigado ao José Lúcio de Medeiros, que por coincidência é meu compadre. Olha, compadre. Está falando de Jundiaí. Ele é meu compadre querido, José Lúcio. Obrigado, José Lúcio, pelas suas palavras. Muito carinho. E dizer, pessoal, é o seguinte: eu até recomendo ao nosso povo, para não ficar mais chamando ninguém de coxinha, nem ficar chamando mais ninguém de trouxinha, porque este povo foi usado. Este povo foi a Paulista, este povo bateu panela, mas foi manipulado pela grande mídia, que manipulou o nosso povo. Eu não quero fazer uma comparação aqui, por favor, não me critique o que eu vou falar agora. Mas sempre eles manipulam o povo. Na época de Jesus Cristo, por exemplo, que foi preso pela polícia da época, que foi julgado pelo poder judiciário da época, e foi condenado porque o
povo escolheu, manipulado, escolheu condenar Jesus. Também tem documentos históricos de pessoas que fizeram festas com o assassinato de Zumbi de Palmares. Gente pobre. Ou que deram risada e fizeram algazarra com o assassinato de Tiradentes. Como pessoas negras deram risada, pessoas como nós, quando Nelson Mandela foi para a cadeia. Como agora tem gente fazendo isso com o Lula. Então é preciso que haja equilíbrio nesta hora. Você pode até não votar no Lula. Você pode até não gostar do Lula, nem do meu partido, nem de mim. Mas o que nós queremos é o direito democrático de defender as nossas ideias e vamos para o campo das ideias. Quando eu vejo alguém que não tem nenhum argumento e já ataca, porque é assim que eles fazem, essas pessoas estão carregadas de ódio, elas dizem que estão doentes, porque não conseguem compreender que num Brasil democrático e plural, nós temos as várias ideias. E aqueles que defendem ditadura, aqueles que defendem governos de direita, me respondam, quem foi o governo que mais fez por esse país, se não foi o presidente Lula, hoje considerado pelo mundo como o melhor presidente da história do Brasil, até agora está sendo indicado como prêmio Nobel da Paz, pelo que ele realizou. Então, isso precisa tomar cuidado. Quem está carregado de ódio, com os olhos vermelhos de raiva, pare para pensar, pare para refletir. Porque nós não podemos conceber uma sociedade assim. Se a sociedade for assim, será uma sociedade de cachorro loucos. A gente não pode concordar com isso. Veja que na Câmara nós temos vários deputados com várias posições. A gente discorda, ou concorda, eles ouvem, a gente ouve, mas tem que ser dentro do nível de respeito. Estão com medo que a verdade seja dita, é como a história do homem que bate na mulher. Eu já percebi isso. Homem que bate na mulher é porque ele pede o argumento para a mulher, que em geral é mais capaz, seja lá qual o tema, de discutir em casa. Então quando ele está errado, ele reage assim. Eles estão reagindo também assim, sem nenhum tipo de argumento. Aliás, a propósito, eu gostaria de informar e dividir com você também, Leite, uma notícia que eu quero dar para vocês. Eu acabei de receber o meu título de pós-graduação na Unicamp. Olha. Esse título de pós-graduação em Economia do Trabalho é uma especialização em relações sindicais. A minha monografia mostra o retrato do Congresso. Mostra como votou cada deputado em cada item. Escolhi 8 itens. A entrega do pré-sal, o golpe contra Dilma, a proteção ao Michel Temer as 2 vezes, a terceirização, a reforma trabalhista, a entrega do benefício para as empresas estrangeiras, empresas petrolíferas, enfim, são 8 itens lá, e estou mostrando o patrimônio de cada um, estou mostrando um pouco do histórico, da escolaridade, enfim, para que as pessoas compreendam quem é quem. E logo que a banca já aprovou o projeto, né, e me deu nota 10, não, nota A, que aqui vale a 10. Que vale a 10. Me deu nota A, eles vão fazer o depósito essa semana, porque eu preciso fazer algumas pequenas correções na bibliografia. Então depois, se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês esse documento, para vocês olharem como é que foi. Tem deputado aqui na Câmara de São Paulo, que declarou renda de declarou patrimônio de R$181. R$181 de patrimônio, deputado. Então veja que tem coisas absurdas. Quando eu fui apresentar a tese lá na Unicamp, falaram, esse deputado aqui eu conheço, ele não pode ter só 40 e poucos mil de patrimônio, eu conheço que tem. Então essas coisas todas é importante que o povo conheça, que o povo saiba. Vamos nos informar, pessoal. Informados a gente pode dar um salto de qualidade. E quero falar ainda de esperança. Além desse fórum social, o Lula inicia a sua marcha pelo sul do país. Eu o acompanhei pelo Nordeste. Espero poder acompanhá-lo no sul em algum momento. E o presidente Lula vai se encontrar com quem? Com o presidente do Uruguai. Vão sentar lá os dois juntos e vão debater as perspectivas. Tem uma cadeira lá que divide os dois países. Isso aí, Santana do Livramento. Exatamente, pois é. Ele também vai visitar o túmulo
ou os dois do Getúlio Vargas, né, para mostrar essa aliança que existe entre os que historicamente vêm tentando lutar pelo Brasil e aqueles que não querem que acabe a escravidão, que querem os trabalhadores como sujeitos escravizados, humilhados, que por isso segue a orientação maquiavélica de ter o povo dividido entre homens e mulheres, negros e brancos, nordestinos e sudestinos. Eu chamo sudestino porque para mim a terminologia é o mesmo, até porque todos nós somos iguais. Essas coisas, pessoal, quando a gente se divide, quando alguém fica com ódio de nós, é porque ele está sendo instrumento dessa divisão. Se é um rico, ok, mas se é pobre, espera lá. Deputado Vicentinho, primeiro parabéns, né, pela sua tese. Muito Aliás, obrigado. O senhor tem nos dado muitas alegrias. O senhor terminou a faculdade de Direito. Foi, depois de velhinho já. Faculdade de Direito, fez a prova da ordem, da OAB, passou. Passei na primeira fase, vou fazer a segunda. Vai fazer a segunda fase. E agora acabou de terminar a tese lá, que aliás nós temos muito interesse também aqui na comunicação, porque nós queremos divulgar esse seu trabalho. Ah, que bom, muito bem. Porque existe um ranking aí na internet, pessoal, que vocês já devem ter visto, um ranking feito pelo outro lado, que coloca os deputados, né, da direita como os melhores deputados no ranking, justamente porque eles votaram sempre contra os trabalhadores. É verdade. E agora nós temos aqui um trabalho pronto com oito itens, que é justamente um ranking de quem defende o trabalhador aqui na Câmara. Exatamente. Então nós temos muito interesse e vamos já nos comprometer aqui em divulgar esse trabalho. Então eu quero aproveitar para mandar um abraço para o professor Denis, professor doutor Denis Marati, que foi o meu orientador, todos os professores também, e o professor José Dari Crem, membro da banca que avaliou meu trabalho. E aqui as mensagens estão chegando e nós queremos mais uma vez agradecer a participação de você e compartilhe na página do Facebook do deputado Vicentinho. Vai lá, convida os amigos para conhecer a página do Facebook do deputado Vicentinho, a página do PT na Câmara também aqui à disposição. Mas o Roberto Clau diz o seguinte, antes disso aqui a mensagem do Júlio Salles. O Brasil precisa reformar as leis. A Constituição está vencida e é por isso que esses canalhas estão fazendo tudo isso, esse estrago. O Roberto Claro. Meu irmãozinho, agradeço o Celso e o Banhara pelo convite para participar da reunião vossa em Bauru. Ele não pôde estar presente, o Roberto Claro. Sim, um abraço para o Roberto Claro, é um trabalhador da comunicação, um fotógrafo profissional lá do Sindicato dos Eletricitários. E aqui ele complementa ainda o Roberto Claro. Vicentinho, sei que você sempre nos ajudou no Sinergia CUT. Exatamente. Mas precisamos de ajuda, não deixem que privatize a Eletrobras. Aqui é um capítulo, acho que podemos abrir, né, deputado? Perfeitamente. Que foi instalada a comissão ontem, né? Isso. O outro que mandou mensagem, quem foi? O Júlio Salles, né? Que fala que tá. O primeiro abraço para você, querido companheiro Robertinho. E para o Júlio Salles, dizer o seguinte, Júlio. Essa história de querer retirar direito não é de hoje. Então, quando a Constituição foi aprovada em 1988, inclusive eu era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, nós tínhamos feito uma greve chamada Operação Vaca Brava, 3 anos antes, e conquistamos a redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais, na verdade nós queríamos 40, e viemos aqui a Constituição, aos deputados constituintes, e conseguimos aprovar as 44 para o país inteiro. Tá? Mais do que na hora de voltarmos a 40, e eu sou inclusive o relator da PEC, que foi aprovado na comissão especial, está pronto para ir no plenário, mas com essa composição aqui fica muito difícil. Pois bem, a Constituição, o chamado Centrão, lembra? Este povo já queria detonar os direitos trabalhistas, os direitos sociais na Constituição, sobretudo artigo 5º, artigo 7º, já queriam detonar os direitos sociais em 92, quando ela foi, na medida transitória, programada para ser votada. Eles queriam derrubar já ali. Não o fizeram, porque todo mundo ficou entretido com a história do Collor de Mello. Agora estão retomando isso. Por que é importante esta reflexão sobre a Constituição, que eu defendo, inclusive, uma reforma constitucional? Agora, claro, com essa composição aqui,
é uma reforma que vai retroagir, vai piorar profundamente. Vão retirar tudo. Daí a oportunidade das eleições agora. Não é possível. Em São Paulo, por exemplo, nós somos 70 deputados, 3 deputados negros, que é eu, Vicente Cândido, que não será mais candidato, e o Orlando Silva, dos 70. Como é que a gente vai aprovar aqui tese para defender direitos iguais entre brancos e negros com esta proporção? 4%. No Brasil, nós éramos 44 negros na legislatura passada. Agora caímos para 21. E desses, são 4,5%. Desses 21, tem alguns deles que não assumem a negritude. Ou vieram por uma igreja, por um outro segmento, e tomam aquelas posturas que vocês já conhecem, não é? Ora, então mostra que o povo negro votou no povo branco. Falando de maneira generalizada. Claro. É a mesma coisa com as mulheres. Aqui e nós, povo negro, nós somos 53% da sociedade. E aqui somos 4%. Operários, gente ligada ao movimento sindical. Nós éramos, na legislatura passada, 87, caímos nessa legislatura para 48, incluindo o Paulinho da Força, com quem eu tenho, vocês sabem, profunda divergência. Não é? Então, essa situação, e lá no caso de São Paulo, nós somos 3 operários. E empresário, é muito engraçado esse trabalho, que na minha pesquisa eu mostro como é que eles são. Então, tem uns que dizem assim, olha, eu sou professor. Aí você vai olhar, ele se inscreveu como professor. Então, na minha pesquisa eu não posso dizer que não é outra coisa. Mas você vai olhar, é dono de escolas. Eu sou um agricultor. Aí você vai olhar, é um grande ruralista. Agricultor. Nessa história, sabe quem foi sincero? Paulo Maluf, que disse que era empresário e que tinha um patrimônio de 39 milhões. Tem gente lá que fala, não, eu sou um microempresário. Só que você vai olhar o patrimônio dele, é maior, muito maior, de quem disse que é empresário. Então essas contradições também acontecem. Tudo para enganar o povo. Se os ricos, eu não estou nem contra que rico venha para o Congresso, não, já estão a vida inteira, a história mostra isso. Se os ricos votassem nos ricos, e se os pobres votassem nos pobres, a gente não estaria passando pelo que estamos passando hoje, eu tenho certeza disso. Por isso que a Constituição é fundamental, suas modificações. A Constituição tem tudo a ver, porque agora ela serve como um parâmetro. É bom lembrar que o que estão fazendo, muitas coisas aqui, estão até ferindo a Constituição, não é? Mas é preciso cuidar para que a gente tenha uma composição que represente de fato o povo, e não apenas esses grupos. Deputado, nós temos aqui também um comentário do Pedro Teodoro, tá? Lá, provavelmente de São Paulo. Ele diz o seguinte, deputado Vicentinho, você gostou da entrega da Embraer para a Boeing? Que está aí quase se consolidando essa mais uma entrega. Meu amigo, deixa eu pegar o nome dele. Pedro Teodoro. Pedro Teodoro. Você sabe que eu lutei muito, inclusive, contra as demissões na Embraer em determinados momentos. Eu tenho uma relação muito boa com o Toquinho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores, fizemos audiências públicas, brigamos aqui. A Embraer, estrategicamente, é um patrimônio, não é? Que deve ser defendida pela nação. A Embraer, com a sua tecnologia, com os seus engenheiros, com os seus operários, conseguiu vencer milhares de concorrências. Agora, como o pré-sal, no meu trabalho tem a votação do pré-sal, como o pré-sal, uma riqueza imensurável. E nós aprovamos ali emendas para garantir que parte dessa riqueza iria para a saúde e para a educação, para combater a miséria. E um estudo mostrava que em 25 anos o Brasil teria uma condição social igual, por causa disso, igual ou próximo dos países europeus, e eles entregaram, agora na votação segunda depois do golpe, na primeira votação depois do golpe, a mesma coisa está aí. Eles não estão preocupados com o nosso patrimônio, com a nossa história, com a nossa tecnologia. Muito pelo contrário. Vender a Embraer e dizer, não, nós vamos dividir tecnologia, isso é mentira. Significa, mesmo que o Brasil tenha 51%, significa que eles vão pegar o que tem nosso de bom e de importante. Por isso eu quero dizer para você que eu não concordo com isso e vamos lutar muito para que isso não aconteça. Mas, deputado, nós estamos no mês de março, mês
da mulher, mês de luta, de resistência também nas nossas bravas e guerreiras, né? E aguerridas mulheres, que aqui no parlamento temos também várias deputadas que estão sempre na luta junto com os trabalhadores. O senhor participa, inclusive, de muitas ações com elas, na luta aí com as mulheres. O senhor tem projetos, né, nesta área também. O senhor poderia comentar um pouquinho para que o nosso internauta conheça as suas propostas, né? Primeiro dizer que eu quero mandar um abraço para as mulheres do Brasil, para as mulheres lutadoras do estado de São Paulo, com quem eu tenho a honra e a alegria de participar dos movimentos. Com elas eu vou às ruas, a gente fica entregando denúncias sobre violência doméstica. Sim. A minha assessoria tem uma gama, a maioria são de mulheres, né? E também de pessoas negras, desde o gabinete até a base lá. E as mulheres têm me ensinado muito. Nos metalúrgicos, as mulheres têm um papel fundamental, já realizaram o congresso do sindicato que eu fui presidente, realizaram o seu congresso, vários eventos, várias movimentações. Na verdade, eu tenho apoiado muitos projetos de lei, de iniciativa das nossas companheiras. E aí participar desta semana passada, vários deles, no combate à violência, na postura por direitos iguais. Quando eu criei o INSPIR, que é o Instituto Interamericano pela Igualdade Racial, nós fizemos uma pesquisa e descobrimos que a mulher, foi uma pesquisa em sintonia com o DIESE, feita pelo DIESE em sintonia com o SEAD. Essa pesquisa demonstrou que as mulheres ganham menos que os homens, e se for mulher negra, ganham menos ainda. E eu sou autor de 2 projetos de lei, dentre os meus mais de 100 projetos de lei. Sou autor pelo menos de 2 que lidam diretamente com as mulheres, e estou com outro em construção. Um projeto é o projeto que aumenta a parcela em 1/3 a mais de contribuição do seguro-desemprego para a mulher, que é arrimo de família. Porque, afinal de contas, quando o casal está desempregado, um fica cuidando das crianças, outro vai procurar emprego. Agora, quando a mulher está sozinha, desempregada, com criança, a situação é muito mais difícil para ela. Esse é um projeto que já tramita, espero logo a gente ter novidades sobre ele. E um outro projeto é o projeto que protege a mulher, como protege a criança, mesmo em fatos que, segundo a CLT, justifique uma demissão por justa causa, ela não poderá ser demitida enquanto não cumprir aquela função de cuidar do nenê, ter o período de 6 meses. Depois pode se discutir, mas pelo menos a criança tem que nascer em paz e com uma certa segurança. É um projeto, aliás, esse projeto foi um pedido que o companheiro Jair Meneghelli me fez já há alguns anos atrás. E outro projeto que eu estou construindo, esse com muito carinho, com muito cuidado, e já realizei audiências públicas, em São Bernardo foi uma agora com umas 60 mulheres, e lá eles fizeram relatos da sua dura realidade, se refere à questão do assédio sexual. Você sabia que na CLT não tem nada que trata desse assunto, não tem uma lei trabalhista? Então, como é que se responsabiliza as empresas que têm que educar? Porque o local de trabalho é um local da vida das pessoas, é 1/3 da vida das pessoas. Tem uma história de uma jovem de 27 anos, filha de um companheiro meu da Mercedes, que em dezembro do ano passado se suicidou, porque ela sofria assédio na empresa. O chefe queria que ela atendesse aos caprichos sexuais dele. Como ela não cedeu, ela passou a sofrer assédio moral. Então, humilhada perante as colegas, nas piores condições. Ela ficava doente quando chegava o domingo para ir trabalhar. Essa menina, Coelho, se suicidou. Então, veja que coisa horrível. Então, nós estamos pedindo a vocês, ao pessoal que tem conhecimento, os depoimentos foram muito emocionantes, muito marcantes naquele dia, que eu não esqueço. E nós vamos realizar outras audiências públicas em outras cidades, como também vamos soltar nas fábricas um material pedindo para as pessoas relatarem como sofrem, como sofreram essa questão do assédio, porque eu quero fazer um projeto muito bem elaborado com a participação dos homens e das mulheres. Eu quero mandar um abraço para o companheiro Dentinho, que é um companheiro nosso lá do ABC. Sabe o que o Dentinho faz? Ele participa
de um grupo de homens que atuam, que lutam contra a violência sobre as mulheres. Então é um negócio muito bonito. Eu participei de uma reunião com eles em São Paulo recentemente, porque a luta das mulheres, em que pese a gente apoiar, respeitar, não se meter, apoiar e respeitar, mas essa é uma luta de todos. É uma luta de homens e de mulheres. E as mulheres gostam muito quando você participa, com humildade, respeitando as características e a autonomia dos movimentos. Eu fico muito feliz quando eu vejo brancos na luta em defesa da igualdade para o povo negro. Claro. Então, esse é um projeto que eu estou vendo com muito carinho. E nós vamos realizar, quando elaborado o projeto e apresentado, depois desse debate, vamos realizar aqui audiências públicas para tratar bem desse assunto. Trataremos certamente desse projeto, né, deputado? E também passaremos a informar aqui pelas nossas mídias do PT na Câmara o andamento desses outros importantes projetos que o deputado Vicentinho apresenta aqui na casa. É bom que os companheiros saibam, quando a mulher diz é não, pessoal. Eu não estou aqui proibindo que você paquere, que adote o jogo da paquera, que você saia, não é isso não. Agora tem um limite, que é o limite da aceitação da mulher, e nesse caso do projeto não vai se referir somente à mulher, é também homens ou a relação homoafetiva, enfim. Sim, ele é amplo, né? Deputado, nós já estamos felizmente com quase 1 hora aqui de programa. Puxa, e eu sei que teríamos assunto ainda para discorrer, mas assim o senhor vai voltar mais vezes aqui conosco. Se Deus quiser, Luiz, se Deus quiser. Estamos aqui. Eu vou aproveitar para fazer um convite. Claro. Porque no sábado, tenho várias atividades, desde amanhã, depois de amanhã, sábado, domingo, segunda, a gente não para. Mas no sábado, Ixi Maria, agora não me lembro mais do horário, acho que é 14 horas. A gente acha o horário. Que 14 horas, 14 horas. Nós vamos realizar um evento. Deixa eu achar aqui. Claro. Eu gravei aqui a data certa para não falar aqui errado, viu? Eu vou até tomar uma aguinha aqui também, porque aqui é descontraído. Pronto, como é ao vivo, né, a gente pode. Então, enquanto o bicho aqui aparece, eu vou só dizer, eu fiz com 10 companheiros do movimento sindical, companheiros do trabalho, que é uma tendência que eu tenho profundo respeito no nosso partido. Lá estiveram presentes pessoas como o Dr. Luiz Eduardo Greenhalgh, como o que foi deputado, como o Marcos Socol, como a Misa Boito, como o Júlio Turra e tantos outros companheiros do Brasil. Participamos da 9ª Conferência Mundial contra a exploração e contra a guerra. E foram mais de 200 países no evento, foi na Argélia. E este evento aconteceu o ano passado e nós vamos realizar em Diadema, no próximo sábado, na sede do Diretório do Partido dos Trabalhadores, uma plenária com análise de conjuntura. Vamos analisar essa situação mundial, sobretudo as questões que têm a ver com a Venezuela, que tem a ver com o nosso povo no Oriente Médio, sobretudo o nosso povo da faixa de Gaza, a nossa comunidade palestina, e a situação do Brasil, a situação do Lula. Os palestrantes, eu terei a honra de participar junto com o nosso querido companheiro Greenhalgh e também com o companheiro Socol. Todos estão convidados para participar desse momento. Vou ver só o horário aqui, tá bom, pessoal? É rapidinho, não dura muito. Enquanto isso, a gente vai agradecendo mais uma vez a participação do Roberto Claro, que diz aqui, inclusive, Roberto Vicentinho, por favor, fala um pouco sobre a barbárie da Guarda Metropolitana, ontem batendo nos professores a mando do Carlos Augusto Dória, ele fala aqui. Sim, você vê, pessoal, logo no mês das mulheres acontece isso, né? E eu que fui presidente fundador da Frente Parlamentar em defesa da Guarda Civil, que lutei tanto para que a Guarda tivesse seu reconhecimento como parte do escopo da segurança pública e que tem um papel definido, que é o trabalho preventivo nas comunidades, não é? Não é um trabalho ostensivo, como faz a polícia, nem investigativo, como faz a civil. É um trabalho preventivo de educação, de diálogo com o nosso povo e tal. Agora, a Guarda Civil foi usada pelo Dória para agredir, adivinha quem? Educadoras e educadores. Professores no meio da mulher. Por isso que eu me manifestei ontem tão indignado no plenário da casa, vi mulheres sangrando, coisa inaceitável. Dória viajante, ele usa a prefeitura como
trampolim para ser candidato a governador, essa que é a verdade. Nada tem a ver com o povo, o que tem é um belo programa de marketing e, de novo, o nosso povo está sendo manipulado. Já manifestei a minha solidariedade às mulheres e aos homens, às educadoras e aos educadores desta categoria do sindicato e também fiz o meu veemente repúdio aqui, eu repito. Eu ia errar feio, rapaz. A eu ia data falar da ditado. O evento é dia 17, a partir das 8h30, lá na Avenida Piraporinha, 1032, em Diadema. Todo mundo que é Diadema Saúde, estão todos convidados. Também o pessoal da região para essa reflexão conjunta. Então, mais uma vez, né, deputado Vicentinho, agradecemos aqui a participação de todos os internautas que interagiram conosco nas páginas do Facebook PT na Câmara, na página do Facebook do deputado federal Vicentinho, do PT de São Paulo. Convidamos para que você continue assistindo a nossa programação pelo PT na Câmara, entre lá na página do deputado Vicentinho, conhece os projetos do deputado, conversa com o deputado, com a assessoria dele, que está sempre à disposição, né, deputado? Então, seguimos em frente aqui com a nossa programação. Temos agora, daqui a pouquinho, vamos transmitir ao vivo o presidente Lula, a presidenta Dilma lá de Salvador, do Fórum Social Mundial. A programação aqui continua, né, da forma que a gente... E antes de você encerrar mesmo, claro. Só para dar o meu endereço, deputado federal Vicentinho, é Facebook. Ou então vocês podem nos seguir pelo Twitter, que é Vicentinho PT. Vicentinho, V é maiúsculo, todos o restante é minúsculo e o PT é maiúsculo, Vicentinho PT. Então entrem lá também, que quanto mais vocês nos seguirem, melhor, darem suas opiniões, enfim. Com certeza. Então, mais uma vez, deputado, obrigado, muito obrigado, viu? Nós que agradecemos. Bom trabalho para vocês. A audiência, viu? Estamos juntos aqui. Boa tarde.